Gênesis 39, versículo 7. Gênesis, capítulo 39, versículo de número 7. Nós vemos aqui, irmãos, a Bíblia fala um pouquinho da história desse homem chamado José. José é um dos filhos mais novos de Jacó, é aquele tido como o sonhador, né, que teve um sonho, e aí, neste sonho, ele contou para os irmãos, contou para o pai não fez muito caso, a família também ficou com inveja, os irmãos, com inveja de José, chegaram a pensar até em matá-lo. Prenderam ele um dia, colocaram numa cisterna e falaram, vamos matar esse cara está enchendo a nossa paciência. Não. Um dos irmãos disse, não, matar irmão, aonde já se viu? Então vamos fazer o seguinte, vamos vender. Venderam José, e José foi vendido, irmãos, e depois ele foi revendido, foi parar no Egito. Lá no Egito, Potifar, um dos oficiais de Faraó, comprou José como escravo para poder trabalhar na casa dele. E aí ele começou a trabalhar e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Aí aconteceu que Potifar viu o potencial, a qualidade de José e falou, rapaz, esse cara é bom. Esse menino é bom, hein? Eu vou promovê-lo. Colocou ele para ser mordomo na casa de Potifar. E ele administrava, cuidava, ele tinha responsabilidade para poder comprar, ele tinha responsabilidade para poder pagar. Potifar não preocupava com nada, porque José resolvia tudo. Um belo dia, a mulher de Potifar se engraçou com José. E aqui começa a mensagem, versículo 7. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, olha o que ela propôs a ele, olha a oferta, o quê? Deita-te comigo. Aqui aparece, irmãos, essa mulher se oferecendo a José. José está longe da família, eu sempre gosto de explicar, longe da família, longe da casa, longe dos pais, longe da sua terra, longe do seu povo, distante da sua cultura, mas nunca distante de Deus. E esse José, irmãos, né, novo, jovem, rapaz ainda, ele tinha um compromisso com o Senhor Deus. José não conhecia Deus como nós conhecemos hoje. Hoje nós conhecemos o Senhor Deus pela palavra, né? Naquele tempo não. Como que eles conheciam Deus, pastor? Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que abençoou os patriarcas, os pais da fé, vamos dizer, o pai da fé, o Abraão. Então eles sabiam que esse Deus era bom, né? Não sabiam que tinham que seguir lei, essas coisas, porque a lei foi estabelecida com Moisés, mas ele tinha um temor. José tinha um respeito por Deus. E quando essa mulher veio e se ofereceu para ele, ele poderia muito bem aceitar. Eu sempre gosto de explicar. Se José resolvesse ficar com a mulher de Potifar e deitar com ela, ele poderia, irmãos, adulterar, ser um amante dela, e poderia levar às escondidas e ninguém ia descobrir na vida. Não tem pessoas que conseguem fazer coisas escondidas, ocultas, que ninguém descobre, que ninguém sabe? É, não é? Quantas vezes, né? Quantas pessoas que cometem coisas que ninguém só imagina, que ninguém sabe? Esses dias agora, em Cuiabá, nós deparamos, né, com esses vídeos mostrando aí alguns deputados recebendo aquele dinheiro e tal. E aí, quem que ia saber? Como que ia saber? Né? Estava em oculto, ninguém sabia. Muito bem. José poderia fazer isso, mas José não fez. O que ele fez? José fez uma escolha. E eu tenho falado de escolha desde sexta-feira, desde domingo passado, se você vê a igreja, eu falei sobre escolha. E, irmãos, na vida, nós vivemos em um mundo onde todo dia você escolhe. Você escolhe levantar, você escolhe acordar, você escolhe escovar o dente, você escolhe se alimentar. Todo dia é uma escolha. Só que a escolha de José não foi só aquilo. A escolha de José foi o quê? Além daquilo. O que é que José escolheu? Continua a leitura, versículo 8. E ele, porém, o quê, irmãos? Recusou. Eu gosto muito dessa parte. Recusou, ele não quis. E disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou.
senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? E aí ele completa, e o quê? E pecaria contra Deus? José sabia que se ele estivesse se deitando com essa mulher, ele estaria cometendo uma maldade. Era um crime, era uma maldade. Poxa, vou trair a confiança do meu patrão? Eu vou trair a confiança do meu senhor? Eu não posso cometer essa maldade. Eu não posso cometer isso. E ele faz a sua escolha em não praticar essa maldade. Ele não fez a maldade em atos, em atitudes. E uma outra coisa que José também escolheu, irmãos, em não carregar a maldade. Porque ser maldoso não é só em atitude. Eu até falei no culto das 5. Digamos que eu quisesse fazer uma maldade com o pessoal da banda. Eu chegaria aqui um pouquinho antes, desconectaria todos os cabos e inverteria todos os cabos, né, do som, e aí fosse começar o culto. Tom! Poxa, mas estava tudo arrumado, alguém mexeu. E eu estaria cometendo o quê? Poxa, uma maldade? Não é mesmo? Se eu fosse para cometer outra maldade, ia lá fora, desligasse o disjuntor geral do ar-condicionado, ia ficar um calor que você não imagina aqui dentro. O que eu estaria cometendo? E tendo ar para usar, e não usa, por quê? Por maldade. Então, maldade, irmãos, não, é uma atitude. Mas algumas outras maldades estão aonde, irmãos? No sentimento. É um sentimento, é um desejo. É um algo que a gente carrega. É um algo que você leva contigo por longo tempo. Quantas pessoas que carregam esse sentimento, essa maldade no coração? Qual maldade? De não perdoar. Quantas pessoas que têm essa maldade no coração? Do quê? De não esquecer. Existe um ditado popular que diz assim: quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Não tem um ditado popular assim? Isso é ditado popular, isso não é bíblico. E eu não vivo de ditado popular, eu vivo da palavra. Independente do que você passou, presenciou, sofreu, ainda que seja na pele, ainda que você sofreu na pele, eu não posso cometer essa maldade de ficar guardando um sentimento, esperando uma oportunidade para me dar a troca. É alguém que fala assim: vai ter volta, hein? Isso que você fez aí não vai ficar barato não, hein? Ah, por quê? Não vai ter volta. Você vai ver. Nossa, você está me ameaçando? Não estou falando nada, só estou dizendo que não vai ficar barato. E as pessoas ficam guardando aquele sentimento. E a pessoa fica guardando aquilo. Eu vivenciei um caso, 94, 95, eu não era de Cristo. Aconteceu uma briga, uma discussão entre amigos meus, e eles chegaram a entrar em briga, brigaram. E aí, né, esses dois amigos brigaram e tal, aí um, digamos, apanhou do outro. E a gente caiu em cima: você apanhou, cara. Só que esse cara, ele era casado, ele já era senhor. E aí, irmãos, ele ficou indignado, mas numa revolta, ele não aceitava. Por quê? Há muitos anos atrás, ele foi praticante de uma arte marcial. Só que ele casou, envelheceu, ficou sedentário, esqueceu. Aí ele foi naquela briga, cansou, no que acabou o fôlego, o outro foi lá e prevaleceu. Aí nós, irmãos, aquilo entrou no coração do cara. Aquilo ali, irmão, sabe o que é mudar? Transtornou, ele mudou. Ele ficou irreconhecível, ele não conversava mais com a gente, e a gente falava: rapaz, fulano, irmão. Aí passou um tempo, nós ficamos sabendo, ele voltou a praticar novamente a luta, voltou a cuidar da vida, voltou a ter uma vida saudável, e estava treinando. Passou um tempo, sabe o que ele tinha? Que ele queria encontrar esse cara que um dia ele brigou, para sair na porrada de novo. Eu estou te falando, eu estava lá, eu vivenciei isso. Isso eu vi acontecer. Ele carregava esse sentimento de: um dia eu pego esse cara.
Um dia a gente brincando de bola no bairro, o que aconteceu? Um num time e outro no outro. Chocaram-se. E aí, o que é assim, não sei o que é assim, eu estou te esperando há muito tempo por esse momento. E aí a turma do deixa disso chegou, para, não, eu vou pegar esse cara. Sabe que aquele sentimento de se deixar ele matava? Guardou uma maldade. Teve um rei de Israel que, quando ele assumiu o trono, qual que foi a primeira atitude dele? Mandar matar os homens que executaram seu pai. Tinha um sentimento de maldade. E muitas vezes nós carregamos esse sentimento. E muitas vezes esse sentimento está em nós como? De uma forma oculta, que a gente não consegue ver. Mas aí está, peraí, por que eu preciso carregar essa maldade? Por que eu preciso carregar essa desconfiança? Por que eu preciso ficar carregando esse trauma? Tem gente que é traumatizada, porque um dia, está amarrado, né? Passou um assédio, um abuso. Por causa de um abuso, por causa de uma coisa, ela guarda aquele trauma, ela se fecha, né, aquela situação, tudo por quê? Por causa de um algo que ela vivenciou. E até hoje ela carrega isso. Irmãos, entenda, nós temos o direito de fazer a escolha. De quê? De não carregar essa maldade. De não fazer, de não praticar, de não ter isso em nossas vidas. José fez uma escolha, dona, eu não posso cometer essa maldade. Eu não posso cometer esse crime. E notem que essa mulher foi insistente. 10. Falando ela a José, o que, irmãos? Todos os dias. Todos os dias essa mulher convidava ele. Todos os dias ela, José, deita comigo, você não gosta? Aí tem gente que pode pensar assim, pastor, José não gostava da fruta, não? Gostava. Só que entre escolher entre a mulher e escolher Deus, quem ele escolheu? Não é? Ele escolheu o Senhor. Ele escolheu Deus. No tempo que eu era solteiro, e eu era pastor solteiro, um pessoal que casou e tal, e perguntava, e aí, você não vai casar? Você não vai casar? Eu falei, não, que casar? Não é hora, não. Eu quero crescer, eu quero, né, trabalhar e tal, casar agora. Aí um cara falou assim, vai, Anderson, você não gosta da fruta. Não. Entre escolher essa fruta que você está falando, que é a mulher, e escolher Jesus, eu prefiro escolher Jesus. Nós temos, irmãos, nós podemos fazer as escolhas. Escolha não carregar esse sentimento. Escolha não carregar esse mal, não carregar essa raiva. Escolha. José fez isso. Todos os dias ela importunava para se deitar e ele negava. E ele não queria. Até que, versículo 11. E sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse, vede, trouxe meu marido, este hebreu, para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. E conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Um dia sozinho, ninguém. Ela chama José, ele entra e ela gruda. Você vai deitar comigo hoje? José novamente faz a escolha. Não, minha senhora. Não, me solta, me deixa. Corre. Só que no que ele correu, ele deixou para trás uma peça da sua roupa. E ela grudou. E aí nós vemos a maldade, né? Ah, é? Você não quer? Então tá bom. Vou acabar com sua vida. Socorro, socorro, socorro. O que foi? Olha aqui, ó, aquele homem, aquele José, aquele hebreu que o meu marido trouxe para trabalhar aqui em casa, ele tentou abusar de mim. Eu conheço o José. José não é dessas coisas. De quem que é essa roupa?
o uniforme de José. Pior que é dele mesmo, hein? Ele estava usando ele hoje. Então, estou falando a mentira? Ela estava acusando algo. Mas só que essa mulher, ela era o quê, irmãos? Maldosa. Maldosa. Olha a maldade. Né? Olha a maldade. Não, eu vou ficar, e quando o meu marido chegar, ele tinha viajado, quando o meu marido chegar, eu vou contar tudo para ele. E aí detiveram José, o marido chegou, ela contou a história. Meu irmão, José não teve o direito nem de ser ouvido. Ele era oficial de Faraó, só chegou e falou para os soldados assim, por favor, peguem um rapaz. E aí, imagina, deduza comigo, pensa comigo. Os soldados vão levar prisioneiro um rapaz que foi acusado de assédio, de tentativa de estupro. Aí ele está lá todo assustado, aí os soldados chegam até ele. Senhor José, pois não, por obséquio, queira nos acompanhar até a delegacia? Você imagina que foi assim que a polícia chegou? Você imagina que foi assim que os soldados chegaram? Por favor, nos acompanhe, meu senhor. Esse aí que é o taradão? É ele. Ele que tentou abusar. Ele é oficial. Ele mandava. Esse cara aí que tentou abusar minha mulher. Deixa com a gente, chefe. Ele está acostumado a pegar esses malas. Imagina o que José passou. José vai preso, está na cadeia, sem direito à resposta, sem direito a se defender, mas lá na cadeia, diz o versículo 20, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados, e ali ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor o quê? Meu irmão, olha José. Ele caiu nas graças do carcereiro, que era o responsável por cuidar das celas, e aí todo mundo lá e tal, eu cuido do pessoal aqui. Tinha vários tipos de presos lá, e todos começaram a obedecer a José. Digamos que aquela ala da cadeia ali, irmão, era uma ala sem problema. Digamos, era a ala evangélica. José queria a primeira ala evangélica no presídio, né? E aí está todo mundo, né, tranquilo e tal. Não, e aí, como é que está aí? Ih, rapaz, aqui o bicho está pegando, o trem está feio aqui e tal. E aí? E estava todo mundo lá com José, todo mundo comigo. Alvo mais que a neve. Está tranquilo. Notem, meu irmão José, eu sou fã desse cara. José poderia estar revoltado, com ódio. Coloque-se no lugar de José. Você, coloque-se no lugar de José. Você é acusado, condenado por um crime que você não cometeu. Você já vem sofrendo lá de trás com os irmãos, vem vendido para o Egito, é escravo, começa a trabalhar, quando começa a crescer, pum, cadeia. Num crime que você não cometeu. Por causa da maldade de uma mulher. Por causa da maldade daquela mulher. Não é mesmo? Meu irmão, José era para... Eu sempre brinco dizendo, José era para ser líder do PCC, do Comando Vermelho. Criar a primeira facção. A primeira facção, né? Nós vamos acabar, José era para estar lá, só o ódio, fazer uma tatuagem, eu mato mesmo, eu vou matar 1000, se pudesse eu matava 1000. Não tem essa mais não. Esse negócio de ser bonzinho, a gente só se ferra, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou ser o justiceiro. Ia fazer uma camiseta com uma caveira, e eu sair daqui, eu vou matar mesmo. Ele não podia ficar assim, sim ou não?
Mas para ele ficar dessa forma, ele teria que fazer uma escolha. Ele teria que escolher ser um homem o quê? Maldoso. Só que José não é esse cara, irmão. José é totalmente o contrário. O que ele escolhe ser? Bom. Quem olha para José fala assim, cara, esse cara é totário. Esse cara é besta. Hã? Olha um ditado popular. O mundo é dos espertos. Não existe um ditado popular assim? O mundo é dos espertos. Só que o céu é dos santos. O céu é dos santos. Quantas pessoas hoje aí, irmãos, estão jeitinho, dando um jeito? Cristão, crente. Pessoas que se dizem crentes. Não é? Quantos que se dizem cristão, é crente, político evangélico, é outras coisas evangélicas, né? E faz coisa errada. Eu ponho em minha classe. Quantos pastores que se intitulam, né, pastores, e está fazendo falcatrua? É uma escolha. Estão escolhendo isso. José não. José escolheu. Eu fico imaginando José na cadeia, eles conversando. Seu José, pois não. Queria fazer uma pergunta para o senhor. Diga. Por que o senhor está aqui? Não quero falar desse assunto. O senhor é da onde? Eu sou hebreu, da terra de Canaã. Como que o senhor veio parar no Egito? Não quero conversar sobre isso. José escolheu, irmãos, não ficar lembrando e carregando coisas do passado. Lá na cadeia, foram presos um copeiro, chefe de Faraó, e um padeiro. Tiveram sonhos, José ajudou esses dois, falou para o padeiro, você vai morrer, e para o copeiro, você vai voltar a trabalhar com o Faraó. Dito e feito. E ele disse para o copeiro, você que vai voltar a trabalhar, um dia você lembra de mim. E aí ele saiu e tal, e José continuou preso. O Faraó tem um sonho, e aí nesse sonho ele tem, ninguém consegue interpretar, ele chama os seus magos, encantadores, gentes conhecedoras, pessoas inteligentes e tal, ninguém. O copeiro chega para ele um dia assim, vai servi-lo e fala assim para ele, meu senhor, o senhor me dá o direito da palavra? Diga. O senhor lembra quando eu fiquei preso, quando o senhor me mandou prender? Lá na cadeia teve um cara que me ajudou. Teve um rapaz lá, um hebreu, que ele interpretou o meu sonho. Ele falou, o que ele falou tornou realidade. Ele é bom? É bom. O guri é bom. Manda chamar. Foram chamar José. Seu José, Faraó quer te ver. Você tem uma audiência com ele. Ele foi, se barbeou, trocou de vestes, foi se apresentar perante Faraó. Esse aqui, esse cara, José. Pois não. Você que interpreta sonhos, Deus nos deu essa graça, né? Deus que deu essa capacidade. Meu sonho é o seguinte, rapaz. Eu sonhei assim, assim, assim. Aí eu acordei desesperado. Aí eu dormi de novo. E eu tive outro sonho. Sonhei assim, assim, assim. O que é isso? Fácil. O sonho do Senhor é duplo. Significa que virão 7 anos de fartura e depois virão 7 anos de miséria, fome, escassez na terra. Se apressa. Tem uma dica para o senhor, tá? Constrói galpões, constrói armazéns, e de tudo que você produzir nesse tempo, 1/5 você guarda, estoca alimento. Porque isso está para acontecer breve. Faraó, meu Deus do céu. Crise no mundo? Caramba! Quem que eu vou colocar para cuidar? Quem que eu vou colocar para administrar tudo isso? Guardar, estocar cereal? Guardar uma parte? Quem que vai? Eu não tenho ninguém. Aí ele deu uma olhada para José assim. Você está trabalhando? Aí José, não, estou de boa. Estou fazendo um bico. Estou fazendo um bico ali na cadeia, mas nada que me prende lá. Você
quer trabalhar comigo? Sim, senhor. Fechado. A partir de hoje é você que manda. Eu, você, acabou. Fechado? Sim, senhor, é agora. Pronto. A partir de hoje você, algumas Bíblias dizem o primeiro-ministro, né? Ele torna-se o governador. Irmão, assim, ó, ele sobe na vida. E aí, irmãos, ele começa a administrar e ele conhece a filha do sacerdote de On e casa-se com ela. E no que José, né? E aí o faraó pegou e foi apresentar José, colocou ele num carro, colocou roupa nele, vestiu ele com roupas, né, da cultura, parecia um egípcio, ele está desfilando no carro lá. Imagina, faraó divulgando, esse é o meu governador, a partir de hoje, esse é o meu representante. E desfilou com José para todo o Egito. Imagina quem que viu José em cima daquele carro. A mulher de Potifar. José agora passou a ser quem? Chefe de Potifar. Imagina José passando ali, sendo desfilado, representante de Faraó, e as pessoas dizendo, oh, salve José, salve José, salve, oh meu Senhor. E alguns de cabeça baixa. A maldade de alguns deixaram ele aonde, irmãos? No mesmo lugar. Já a pureza de José já levou ele a tornar-se o quê, irmãos? Governador. A maldade nunca deixa uma pessoa sair do seu lugar. Ainda que ela se destaque um pouco, mas ela volta para o fundo do poço de novo. Por causa dessa maldade. Tá, José casou, nasceu seu primeiro filho, 41, capítulo 41. 41, 51, vamos lá. E José, ao primogênito, chamou do quê? Manassés. Pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e toda a casa de meu pai. Como que é o nome do menino? O que significa Manassés mesmo? Esquecimento. Meu irmão, José esqueceu de tudo que ele passou. José esqueceu do que ele passou na casa do pai, esqueceu do que ele passou na casa de Potifar, esqueceu de tudo. Aí o que acontece, irmãos? Nasceu meu primeiro filho. Como que nós vamos? Imagina ele com a esposa. Meu bem, como que vai chamar o menino? O primeiro, abençoado? Não. Campeão? Não. Vencedor? Não. Como vai chamar ele? José Júnior. Como que vai chamar o menino? Manassés. Manassés? Vamos lá, digitaram lá, o que significa, foi no Google, significado de Manassés. Amor, por quê? Deus me fez esquecer de tudo que eu passei. Eu fico imaginando José nunca ter comentado com a esposa do que ele vivenciou. Jamais. Imagina. Não é mesmo? Imagina José governador. Ele vai trabalhar porque ele tem os seus secretários. E o que você faz? Olha, pergunta a você. O que você faz com um amigo novo de trabalho? Lá você está trabalhando e digamos que chegou um funcionário novo. O que você pergunta para esse funcionário novo que chegou hoje? O que você pergunta para ele? Seu nome? O que mais você pergunta? Você trabalhava onde? Onde que você estava antes? Sim ou não? O seu nome? José, né? Prazer, fulano de tal. José. O senhor trabalhava onde antes? Por aí. Só que notícia corre, né? Meu senhor, tem uma conversa aí que o pessoal comenta. É verdade que o senhor já puxou cadeia? É verdade que o senhor já esteve preso? Por que o senhor foi preso? Eu imagino José, amigos, essa é uma parte da vida que eu já esqueci. Ah, o senhor não quer falar? Não. Prefiro não comentar. Por que José não falava, não comentava, não dizia nada? Porque ele já tinha o quê? Quantos que não esqueceram? Quantas pessoas que ainda não conseguiu esquecer? Tem gente que não conseguiu esquecer uma traição.
Tem gente que ainda não esqueceu aquele funcionário caloteiro dele. Pastor, até hoje eu estou assim porque aquele cara me deu um estrago. Tem gente que ainda não esqueceu o sócio. Ah, sócio. Tem gente que ainda não esqueceu aquele cliente. Está lá. Você acredita que tem gente que tem caderninho anotado o que a pessoa deve há mais de 15, 20 anos? Você sabia? Pastor, hoje eu estou assim, mas se somar o povo que me deve, não estou falando nem em calcular os juros. Só do que eles me devem, se fosse pagar, dava uns 15 mil. Pastor, desses 15 mil, 10 mil eu pagaria minhas dívidas, 5 mil ia sobrar. Eu ia terminar o meu muro, eu ia terminar minha reforma, se todo mundo me pagasse. E não estou cobrando juros, mas não paga, pastor. E o pior, pastor, que tem parente, tem uma cunhada. Parente é bom para dever, né? Tem uma cunhada. Do meu pai eu nem conto, que papai, né, poxa, né? Mamãe, tudo, não. Mas estou falando desse, não paga a gente, pastor. Por quê? E eu pergunto, e por que você não esquece? Ah, pastor, mas é dinheiro. Segundo filho de José que nasceu, versículo de número 52. Ao segundo, chamou-lhe como? Efraim. Pois disse, Deus o quê? Me fez próspero na terra da minha. Segundo filho de José que nasce, como é que chama? O que significa Efraim? Crescimento, prosperidade. Note, quando é que José prosperou na vida? Quando primeiro veio o esquecimento. Prosperidade, crescimento só vem quando da minha parte vier o esquecimento. Esquece, irmão. Esquece isso. Esquece esse passado. Esqueça essa traição. Esqueça essa aflição que você passou, vivenciou. Deus, me ajuda a esquecer esse trauma. Me ajuda, tira da minha mente. Tira, Deus, eu não quero isso. Eu não quero ficar me lembrando. Meu irmão, tem gente que está carregando essa maldade. É uma maldade que você faz para você. Fica desconfiado, fica inseguro. É um ciúme. Ah, pastor, você sabe, né? Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Então, esse é irmão desse. Só quem sabe, só quem já passou sabe o que é. É por isso que às vezes eu fico olhando para o meu marido assim e fico pensando, será que ele não tem outra? Será que ele mudou de verdade mesmo? Porque teve uma vez que ele fez as coisas e ele pediu desculpa. Eu perdoei, pastor. Mas eu fico uma purguinha atrás da orelha aqui? Não tem, pastor? Quem garante que ele não está fazendo de novo? Esse dia meu marido está meio estranho. Eu fui falar com ele, ele falou que é nada não. Aí logo já veio aquele pensamento, será que ele está fazendo coisa errada de novo? Esquece isso, meu irmão. Esposa, marido, esquece. E maridos ciumentos e possessivos? Um exemplo. Me perdoe se não é comparando ninguém, tá? Aí digamos que a esposa foi fazer academia e ela falou assim, amor, você me pega 8 horas, tá bom? Aí terminou, ela foi, e ela mandou uma mensagem, né? Pode vir. Aí ele saiu, está vindo, está chegando, aí está chegando de carro, de longe ele avista a mulher dele. Só que tem um cara conversando com ela. Aí ele está chegando, está aproximando, vai manobrar, e aí ele se aproxima, pam, pam. Aí ela vê, dá um tchauzinho para o marido, e aí vai despedir do amigo, às vezes dá um beijinho, né? E o marido está lá. Coçando
ela vem, entra. Oi, amor, oi. Tudo bem? Tudo bom? Ah, que bom, né? Ah, hoje eu tô quebrada, tal, não sei o que tem. Ah, tá bom. E você, como é que tá? Já jantou? Não, tá bom, bora. Ah, quem que é aquele cara? Ah, esse é um amigo meu. Ó, tinha mais de 15, 20 anos que eu não via ele. Aí diz que ele veio me falar que ele malha, a esposa dele malha aqui também. Ele falou, ele é casado, tem filhos e tal. É amigo faz muito tempo? Quantos dias nós estudamos junto, acho que, faz muito tempo, quinto, sétimo, oitava, você não lembro mais, acho que eu tinha uns 14, 15 anos na época. Era só amigo ele? Por quê? Não, nada. O que foi, moço? Está com ciúme? Não. Ah, estou dirigindo, oh meu Deus. Não, tem que ser com as duas, senão o amarelinho te pega. Não, nada, não. Você nunca namorou ele? Não? Ah, não sei, acho que não sei se a gente paquerou. Mas foi coisinha, tem coisa besta de escola? Foi essas besteirinhas. Tá bom. Por que ter ciúme? Não é nada, não. Mas já vamos chegar aqui em casa. Só que na mente dele estava carregando. Será que foi só namoro mesmo? Ele está louco para perguntar, nesse namoro, vocês beijaram? O que foi? Porque homem, irmão, homem é terrível. Homem ele não demonstra, mas ele é ciumento. Ele quer saber. Não é? Ele está pensando, rapaz, será que foi só namoro? Será que minha mulher teve... Eu não sou o primeiro homem da vida dela? Aí aquela coisa... E ele está carregando esse sentimento, não tem? Aí quando ela fala assim, eu vou para a academia. Aí eu vou também. Você vai malhar? Eu vou, eu estou querendo ficar sarado também. Mas não é que ele quer ficar sarado, ele quer ir por causa de quem? Por causa de quem? Da mulher. Ah, lá aquele amigo que você viu eu aquele dia. Ah, aquele lá que é seu amigo, é? Aí digamos que o cara está lá malhando, está fazendo, e digamos que o marido é biotipo meu e eu assim. Aí o cara está lá no espelho, lá, está lá. Aí ele está igual, aí eu estou lá. Só naqueles pezinhos levinhos tem? Rapaz, o cara é... Mas será que se minha mulher... Isso é uma maldade. Quem está me entendendo, diga amém? Isso é uma maldade. E essa maldade que você não se livra dela, ela vai te corroendo. Ela vai te importunando, ela vai te incomodando. Há pessoas que chegam ao caso de sonhar. Pastor, acho que Deus está mostrando, Deus ou o diabo? Porque nós temos que entender que o diabo também mostra coisa, viu, gente? Que o diabo também mostra coisa que não existe. Mas por que eu estou vendo? Porque eu estou carregando uma maldade. Quando é que veio o crescimento de José? Quando veio primeiro o quê? Esquecimento. Aí a pessoa não cresce na vida, não prospera, não vai para frente. E o casamento é sempre balançando, é sempre briga, é sempre essa inconstância, é sempre pensando, vou largar, vou separar. Tudo por quê? Porque ele não conseguiu se livrar dessa maldade. Meu irmão, quando José assumiu o governo, quando ele é chefe daquele cara, ele poderia muito bem falar assim, olha, vai lá, você tá destituído do seu posto. A partir de hoje você não trabalha mais para Faraó. José poderia expulsar Potifar, irmãos, de ser um oficial da guarda de Faraó, sim ou não? E se ele demite Potifar, eu pergunto, Faraó ia intervir? Não, porque seria uma decisão dele. Não, se ele falou, tá falado. Esse cara está resolvendo meus problemas, mas não.
Eu fico imaginando Potifar, cara, José é uma ameaça para mim. José, a qualquer momento, ele pode, se ele pedir minha cabeça, mas o que eu fiz com ele? Mas José não, meu irmão. De tudo que José tinha vivenciado, passado, enfrentado, José escolheu o quê? Esquecer. Esquece. Não fique alimentando essa maldade, não alimente esse sentimento, não fique alimentando esses pensamentos. É umas conversinhas, é alguém que vem falar alguma coisa para você, insinuar, jogar mais lenha na fogueira. Não, para! Sem lenha o fogo apaga, para! Não fica ouvindo essas coisas, não. Tem gente que vai lá no perfil da internet da pessoa, vai ver quem que é amigo. Quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa que você aceitou? Tem casos ao extremo, gente. Tem situações que é assim, eu não posso mais ter amigo? Não, eu só quero saber. Você está com ciúme? Eu falei que eu estou com ciúmes? E isso vai gerando uma briga, vai gerar um conflito. Aí a pessoa te pergunta também, por que você não exclui ele? Não, porque meu amigo deixa eu, ué. Meu irmão, não alimente essa maldade. Não alimente essa maldade. Faça a sua escolha. Eu não quero carregar essa maldade comigo. Quem está me entendendo, diga amém? Faça a escolha, eu não vou carregar isso não. Porque, irmãos, é uma decisão sua. É você que escolhe, é você que decide. Não quero. José está, tudo bem. Assume, vamos passar para uma outra parte. Está tudo bem, está governando, está prosperando, tal. No capítulo 42, a fome chegou até Canaã. E aí a fome foi bater lá na casa dos irmãos de José. E eles falaram assim, gente, nós vamos morrer se a gente ficar aqui. O único lugar que tem comida para vender é na onde? No Egito. E eles eram em 11 irmãos, homens, fora as mulheres. E eles falaram para o irmão mais novo assim, você fica cuidando de papai e nós vamos no Egito. Aí eles pegaram os cavalos, levaram alguns sacos de mantimento vazio, levaram dinheiro e foram para o Egito. José era um negociador, ele que vendia, ele que dava preço para todas as coisas. E tal, quanto que é? É tanto, pá. Daqui um pouquinho José vê 10 caras assim. Quanto que é? Quanto você quer pagar? Lembrei. Já sei quem são. E lembrou dos irmãos. E logo que os irmãos chegaram, olha, seu José, nós viemos da terra, da região de Canaã, e lá a fome chegou lá, e nós viemos comprar. Aí José pergunta assim, vocês vieram só comprar, é? Sim, senhor. Vocês são espiões. Não, meu senhor, jamais são. Vocês têm cara de espiões, vocês vieram só espionar aqui, vocês estão tramando... Não, meu senhor, nós somos honestos, nós somos gente boa, não é da nossa... Nós somos pastores de gado, nós somos pastores de ovelha. Não somos... São sim, prenda. Mandou prender, 3 dias preso. Capítulo 41, versículo... 42, versículo 18. Ao terceiro dia... Mas só que José mandou prender não por maldade, tá? José mandou prender para provar os irmãos. Versículo 18, 42, 18. Ao terceiro dia, disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Tá bom, vocês querem viver? Faz o seguinte... Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide e levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me o vosso irmão mais novo, como que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade, somos o quê? Somos o quê? No tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso nos vem esta o quê? Ansiedade ou angústia. Respondeu-lhes Rúben, não vos disse eu? Vocês lembram? Não pequeis contra o jovem, eu falei para vocês, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu... Nós estamos pagando pelo sangue de José. Nós estamos pagando por algo que nós fizemos. E sabe quem que estava escutando toda essa conversa? José.
Já tinha se passado mais de 20 anos. E nesses 20 anos, os irmãos de José continuavam o que, a igreja? Os mesmos. Tempo não muda ninguém. Mudança é uma questão de escolha. Não, com o tempo ele vai mudar. Não muda. Meu irmão, mudança é uma questão de escolha. É você que escolhe. Eu vou mudar. Quantas mulheres que estão esperando um homem melhorar? Ô, pastor, eu tenho fé que... Eu atendi uma vez uma senhorinha, 50 e poucos anos de casado. E ela falando, pastor, desde que eu me casei, meu marido é do mesmo jeito. Desde antes. Aí, mas a senhora namoramos? Eu era do sítio. Ele pediu para meus pais para me namorar. Mas ele era assim antes, quando a senhora namorava? Era. Ele sempre foi bruto, estúpido, ignorante. Mas por que a senhora casou? Ela disse assim, porque eu achei que depois que a gente casasse, ele ia o quê? Melhorar. E ele melhorou? Pastor, ele nunca me agrediu. Ele é trabalhador. Acorda cedo. Sempre ele foi assim. Mas pensa num homem bruto, estúpido, ignorante. Se ele falar uma vez, da segunda ele já fala gritando, xingando, não sei mais aquilo outro. Pastor, e os filhos são igualzinho meu marido. O que é que eu faço? O que é que eu faço, pastor? Irmã, a senhora já aguentou até aqui 50 e pouco? Aguenta mais. O que eu entendo? Que o tempo não muda para ninguém. Mudança é uma questão de escolha. Tem gente que passa assim anos, você encontra ela, continua do mesmo jeito. Está da mesma forma. Tem pessoas esperando que vai mudar. Não, é uma decisão. José está olhando os irmãos dele, e olha o que José faz, ó, versículo de número 23. E eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele falava por intérprete. Eles falavam hebraico, e lá só se falava egípcio. Só que José entendia, e eles pensavam, ninguém aqui entende a nossa língua, né? E 24, retirando-se dele, o que José fez? E José o quê? Por que José chorou? Ao ver que os irmãos continuavam o quê? Do mesmo jeito. Irmão, maldade não vai nos levar a lugar nenhum. Quem está entendendo, diga amém. Carregar um sentimento de maldade não vai nos levar a lugar nenhum. Não vai, gente, não vai. Alguns podem até alcançar algum degrau maior, mas logo ele escorrega. Alguns podem até chegar em alguma posição, mas logo ele cai. Porque aquele sentimento, é aquele sentimento de querer se dar bem, de pisar, de prevalecer, não. E muitas vezes isso acontece no meio dos cristãos. Nós temos que aprender com Jesus. Ele disse assim, não pague mal com mal. Vós que sois mal, dai boas dádivas aos vossos filhos. Não faz isso, não. Me imitem. Faça o que eu faço. Ele pega uma adúltera, uma mulher prostituta e perdoa. Uma outra que está em flagrante adultério, ele fala, minha filha, vai, não peca mais não, tá? Os leprosos que vinham até ele, o que queres? Eu quero ser limpo. Ser limpo. Faça o que eu faço. O que Jesus faz? Jesus é totalmente o contrário do mundo. No mundo cheio de maldade, vem um homem cheio de bondade. E é o que é necessário hoje, gente. É o que é necessário hoje, irmãos. Para mim, não faça essa escolha, não carrega esse sentimento de maldade. Não vou conversar com a minha mulher, pastor. Não faça. Na quarta-feira eu preguei voltado para a família. E quantas pessoas que cometem maldade, em quê? Em não falar com o marido. Não vou falar. Mães que falam, também não vou falar com esse filho ingrato.
O filho chega, oi, mãe. E, digamos que a mãe é crente. Oi. Nossa, mãe, você está seca. O que foi? Nada. Credo, mãe. Eu sou assim, pronto, acabou. Maldade. Quem consegue me entender, diga amém. Isso é maldade. Isso é maldade, gente. Faz isso não. No que depender de vós, tende parte com todos. Faça o bem. Faz isso não. Tem pessoas que até estimulam, às vezes, a pessoa para ela ser ruim, para ela ser má. Faz isso não. José está chorando. Poxa, meus irmãos não mudou nada, cara. Olha lá, Rubem já está falando, eu falei para não fazer, mas vocês não escutam, vocês são cabeçudos. Meus irmãos estão do mesmo jeito. E aí ele chorou, e depois, tornando, falou-lhes, tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença dele. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o quê? O dinheiro. E cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhe foi feito. O que José fez? Gente, enche o saco. Tem a tampa de comida. Põe o dinheiro dentro. Amarraram por dentro. Pá. Aí ele falou assim, vocês estão soltos, podem ir embora, vai ficar só um. Você acha que eles pararam para observar, ver o que tinha? Bora. Foi embora. Estão caminhando, andando, de repente... E carregaram cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento, na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco do cereal. Eles param, abrem o saco assim. Uai. 28. Então disse aos irmãos, devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. E desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, entreolhavam-se, dizendo, que é isso que Deus o quê? Quando eles pararam, que abriu o saco para conferir, o que eles encontraram? O dinheiro. Pessoal, o dinheiro está aqui. Hã? O dinheiro aqui. Eles não ficaram? Cara, e agora? O que Deus está fazendo com a gente? José deu comida para os irmãos, sim ou não? Além de dar comida, o que José fez por eles? Ainda devolveu o quê? O que José está fazendo com os irmãos? Pagando o mal com bem. Por que ele está fazendo isso? Porque José é tolo? Porque José é bobo? Não. Porque José fez uma escolha. Qual foi a escolha de José? E não cometer o quê? Maldade. No que depender de você, faça, irmão. Se necessário, faça. Às vezes aquela pessoa que sempre está precisando de você, né? Ô fulano, me empresta vintão, depois eu te pago. E você sabe que não vai. Tem gente que você sabe que não vai. Não, vou parar de ser besta. Vou começar a ser ruim. Eu vou começar a ser ruim, vou ser ruim mesmo. Vou parar de ser besta. Pastor, bonzinho só se dá mal. Bonzinho, pastor, só se dá mal nesse mundo. Esse negócio aqui não é fácil não, pastor. Cansei de ser besta. Tem gente que até fala, né? Tem famílias, isso acontece muito na família, tem filhos que chegam para a mãe assim, e aí, oi mãe, oi filho, sabe quem teve aqui? Quem, mãe? Aí fala, seu irmão, fulano de tal. Ele teve aqui? O que ele vai fazer aqui, mãe? Ai, minha filha, ele veio falar para mim que está feio, que está até sem comer na casa e tal. Está sem comer, mãe? É, minha filha. Veio me pedir um dinheiro emprestado, eu falei que eu não tinha, falei que só tinha 100. Ele falou, tá bom, mãe. E eu dei, minha filha. Mãe, a senhora deu 100 reais para ele? Dei, minha filha. Ele falou que está difícil. Mas, mãe, a senhora é besta. Mãe, a senhora é besta. Mas como que tem gente? Minha filha, mas por quê? Seu irmão. Mãe, ele é mala, mãe. A senhora não tem internet, mãe.
Você vai ver lá no Facebook dele, ontem ele estava lá na Getúlio Grill tomando chopp com os parça. E aí agora vem pegar assim, mãe, a senhora é besta, mãe. Mãe, tem gente que fala assim, você tem que ser mais ruim. Você já ouviu alguém dar esse conselho para ser mais ruim? Você tem que ser mais ruim. Você tem que ser assim. Jesus ensinou a ser ruim? Se alguém te bater de um lado, dá outro. Se te tomarem a capa, dá a túnica, leva tudo. Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Jesus ensina totalmente diferente. José tem os princípios de Cristo, irmão. Eu não estou entendendo isso. Isso é um mistério. E era José sendo bom com os irmãos e eles não entendiam. Vamos acelerar, senão não dá tempo, a gente vai até meia-noite hoje. Aí o que acontece, irmãos? Aí acontece, irmãos, que aí chega o irmão mais novo, aí é aquela fé, aí José não aguenta. José não aguenta quando ele vê o irmão mais novo, aí ele não aguenta, José, aquele coração de manteiga. Eu não aguento mais. Meus irmãos, eu sou José, que aí ele tirou, eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam. Aí todo mundo, José! E foi aquela comoção, aquele choro, e todo mundo, só que os irmãos de José estão mais ou menos assim, ó, com o pé atrás. Do nada ele está ajudando a gente assim? Oh, José, que bom que você está vivo. Ele pergunta, papai está vivo? Tá velhinho, papai. Eu quero ver papai. Vai lá buscar ele. Nós vamos buscar. Aí chegaram para Jacó e falaram assim, pai, o senhor lembra daquele seu filho, José? Está vivo, quase que Jacó morre. Pressão de Jacó, 26. Ai, meu filho, vocês vão me matar. Como que esses homens são maldosos, né? Vocês vão me matar, pai, ele está vivo, pai. Pai, o senhor tem que ver, pai, ele quer ver o senhor. E Jacó foi. E aí, irmãos, eles se encontraram. E aí José falou assim para ele assim, gente, vocês estão morando lá em Canaã, a crise está feia, o negócio está difícil. Vem morar aqui. Venha. Aí eles falam, tá bom, nós vamos vir. Nós viremos. Vieram 66 pessoas da família, somando os 12, Jacó, filhas, netas, 66. Vieram tudo para ficar na aba de quem? De José. Daqui um pouquinho, meu irmão, está chegando aquela renca, boi, cavalo, animal. Aí Faraó olha assim... Meu Deus, o MST está invadindo minhas terras. Que é isso, meu Deus, tudo grileiro. Não, meu senhor. Não. São os parentes de José. Aí José tem parente. Porque qual dia José tinha falado do passado dele para os outros? Nunca, porque o passado de José era algo que ele tinha o quê? Ele tem parente? Tem. O pai dele é vivo. Mas tem pai? Tem. Ele tem mais 11 irmãos, só homem. Rapaz, Jacó não foi fácil não, né? Fora as mulheres. E aí, irmão, sabe o que ele fez? José pegou Jacó, apresentou para Faraó, falou assim, Faraó, esse é meu pai, essa é minha família, eu estou trazendo eles para morarem aqui. E aí ele se apresentou, meu senhor, o senhor deu esse emprego para o meu filho, muito obrigado. E Jacó abençoa Faraó. E aí, obrigado e tal. Aí, irmãos, o que acontece? Tá bom, obrigado, Faraó, eu vou alojar minha família. Dá um pulo para o capítulo de número 47, versículo 11. Já estamos chegando no fim. 47, 11. Então José estabeleceu ou fixou a seu pai e a seus irmãos e lhe deu possessão de terra do Egito. Na onde? Na onde, irmãos? E possessão no Egito, aonde? No melhor da terra, na terra de Ramsés. Como o faraó o quê? Sabe na onde que Faraó mandou eles morarem?
Oh, tá bom, você vai morar aí. Aí ele chamou José assim, José, eu não sabia que você tinha família não, cara. Eu tenho. Rapaz, seu pai ainda está vivo, está velhinho, né? Você nunca contou a história da sua vida. Não carece, meu senhor. José, onde você vai colocar eles? Ah, eu não sei ainda. Ao faraó. Não tem? Você pega Avenida dos Trabalhadores? Aí tem o contorno ali, com a Avenida das Torres. Tem? Passa. Chega lá na Avenida dos Trabalhadores, tem uma entrada na direita. Não tem um Alphaville? Põe eles para morar lá. Para você ver aonde que eles iam morar. Onde é que José põe os familiares para morar? No melhor lugar. E aonde que os irmãos de José colocaram ele para ficar? Num poço. Meu irmão, José tinha vencido toda a maldade. Não vai dar tempo, irmão. Vamos para a gente terminar. Jacó morreu, faleceu. Aí os irmãos de José, todos maldosos. Rapaz, agora que José vai. Aí falaram para José assim, José, papai deixou tem um último desejo. O último desejo de papai fosse que você nos perdoasse o erro que a gente cometeu. E José chorou, falou, gente, vocês não entenderam nada. Vocês intentaram mal, Deus transformou em bem. Tudo que eu passei foi Deus que me preparou para estar aqui hoje para ajudar vocês. Para com isso. Esquece essa besteira. E falou-lhe segundo o coração. E passou-se o tempo. José viveu 110 anos. Capítulo 50, versículo de número 22. 50, 22. E José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Sabe quem que José viu crescer? Neto, bisneto, tataraneto. Tudo isso José viu. Continua. Disse José a seus irmãos, eu morro. Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos e embalsamaram-no e puseram num caixão. Onde? Onde que José morreu? Colocaram o corpo dele aonde? Mas qual foi o último pedido de José? Levem os meus ossos daqui quando vocês saírem dessa terra, porque eu sei que vocês vão voltar para Canaã. Passou-se 500 anos, veio um faraó que não conheceu José e começou a escravizar o povo. Deus levantou Moisés, Moisés vai libertar o povo, aí veio as 10 pragas do Egito, o faraó falou assim, some com esse povo daqui. Bora, gente, bora. Vai estar todo mundo indo embora. Êxodo 13, versículo 19. Êxodo 13, 19. Também levou Moisés consigo, os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. O que Moisés levou, irmão, junto com o povo de Israel? Os ossos de José. Por quê? Para onde? José é um homem visionário. José é um homem de visão. Lá, 500 anos atrás, ele sabia o que ia acontecer e pediu para levar os ossos dele. Moisés pegou os ossos, carregou, levou. Quantos anos que Moisés passou no deserto? 40 anos. Morreu Moisés. Só que antes da morte ele falou para Josué, Josué, você vai continuar, está aqui meu bordão, está aqui o meu cajado. Traz a caixinha. Esse aqui. Que é isso, meu senhor? São os ossos de José. O último desejo dele foi para que levasse os ossos, porque você vai para Canaã, e eu não vou. Sim, senhor, eu levo. Josué pegou os ossos, atravessaram o Jordão, conquistaram a terra de Canaã, e Josué, capítulo 24, versículo 32. Josué 24, versículo 32.
Josué morreu, mas antes da sua morte, olha o que Josué fez. E os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em aonde? Em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara, aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e aqui veio a ser a herança dos filhos de José. Josué pegou os ossos de José, chegou em Siquém. Onde é Siquém? Siquém é a cidade, é o lugar, é a terra onde Abraão levanta o primeiro altar. E Siquém é uma terra onde Jacó, o pai de José, há muitos anos atrás comprou para ser da família. E sabe onde ficava Siquém? Em Canaã. E os ossos de José foram enterrados aonde? Aonde? Mas onde ele morreu? No Egito. Mas aonde os seus ossos foram sepultados? Em Canaã. Canaã é a terra da promessa. Isso aqui é para nós, irmãos. Quando eu li isso aqui hoje de manhã, eu chorei. Por que José quis que os ossos fossem para Canaã? Porque ele sabia que na ressurreição dos que morreram, o seu corpo também subiria para o céu. José trabalha e morre no Egito, mas é sepultado aonde? Essa é a nossa vida. Vivemos no Egito, trabalhamos no Egito, mas a terra não é o nosso lugar. O nosso lugar é o quê? O céu, a Canaã celestial. Bem-aventurados limpos, os puros de coração, porque esses verão quem? José queria ir para Canaã, irmão. E só pode ir para Canaã os puros de coração. Só pode ir para Canaã aqueles que não carregam essa maldade, que não carregam um sentimento, que não carregam uma mágoa, que não carregam nada. Vamos aprender com José, irmãos. O quê? Esquecer. Esqueça o que você vivenciou, o que você passou, o que você viu, o que você sofreu. Esqueça. Esqueça. Deus tem o crescimento, a prosperidade, tudo. E eu falava na quarta-feira que José pôde dar para a família dele, irmãos, o que eles não tinham. José pôde ajudar a família, porque ele soube, irmãos, se manter na posição de manter-se puro e não praticar uma maldade. Faça a escolha hoje. Escolha. Escolha não ser rancoroso. Eu disse, quantos irmãos José tinha? Quantos eles eram? Só de homens, quantos? 12. Eram todos iguais? Aí eu pergunto, eles vinham da mesma linhagem, sim ou não? Eles são da descendência de quem? De Abraão. No corpo deles corria o mesmo sangue, sim ou não? Sim ou não? Sim. São filhos do mesmo pai? E por que só José é diferente? Porque José escolheu ser diferente. No meio onde todos eram, como a gente fala, farinha do mesmo saco, teve um que escolheu ser diferente. Você não precisa ser rancoroso, raivoso, nervoso, bravo, bruto, estúpido, ignorante. Você que escolhe quem você quer ser. E se você fizer a escolha de não carregar essa maldade, o seu lugar é a Canaã celestial. Quem entendeu, diga glória a Deus.